professor. Vamos falar dela, da hanseníase, doença tão estigmatizante. Olha aqui que dó essas mãos de um paciente sequelado de hanseníase, né? Tão estigmatizante. Doença irmã da infectologia e da dermato. Lá na dermato, elas tratam até mais hanseníase que nós, infectologistas, mas a gente trata junto, a gente está aí e eu vou falar para vocês o que importa para a prova na hanseníase, aquilo que cai na prova. Então é um assunto muito grande, muito extenso e é por isso que nós vamos fatiar esse assunto para facilitar a vida de vocês. Nós vamos mostrar para vocês aquilo que é importante e uma das coisas que é importante, porque cai bastante em questão, é a minha pergunta do início da aula e você vai aprender a responder ela até o final da aula. Combinado? Vamos lá? Então, olha só, se eu estou falando de hanseníase, o Gru veio aqui para me ajudar a dar um recado para vocês, né, Gru? Então, a hanseníase, ele está aqui para contar. Realmente, é um tantinho assim para estudar. Se é claro, se você vai trabalhar com hanseníase, você tem muita coisa. Mas, se você vai fazer uma prova, você tem que saber coisas específicas. Então, realmente é um tantinho assim para estudar. Mas, se você pular essa aula, aí, amigo, aí vai se arrepender. Exatamente por quê? Porque quando a gente fala de hanseníase, quase toda a prova tem alguma coisinha de hanseníase. Despenca em provas, aparece bastante. E você não tem direito de errar isso, né? Um assunto que cai tanto em prova, você tem que estudar. É por isso que a gente vai ter que macetar umas coisas aqui, repetir até dar certo. Então, quais são os pontos mais importantes para a gente se concentrar em hanseníase? Professor, não gosto de hanseníase, não gosto de estudar hanseníase. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que estudar dentro da hanseníase? Então tá bom. Então se eu estou falando em hanseníase, olha aqui que lesão bonita, que monte de lesão, né? Então primeira coisa, as reações hansênicas. Falamos nela lá no comecinho e eu vou mostrar para vocês que é simples. É fácil entender quando é uma coisa e quando é outra. Além disso, tem que saber as mudanças de tratamento. Alô, tá cochilando? Acorda, porque o tratamento mudou desde 2018 na Organização Mundial da Saúde. Teve uma nota técnica discreta do Ministério da Saúde, mas de 22 para cá, de 2022 para cá, a gente tem o PCDT de hanseníase que bateu o martelo e mostrou que hoje em dia a gente faz um tratamento único para os dois tipos de hanseníase. E isso aparece pra caramba em prova. Ah, professor, mas o Harrison, ele fala de um tratamento diferente. Não, nós estamos falando de Organização Mundial de Saúde, nós estamos falando de Ministério da Saúde, nós estamos falando daquilo que cai em 99% das provas. E se cair diferente na sua prova, você pode ir lá e bater o martelo e falar, olha, se você não está cobrando do Ministério da Saúde, tranquilo, mas se estiver cobrando, o tratamento é poliquimioterapia única, e isso mudou. E além disso, a gente tem a classificação dos tipos de hanseníase, que é muito simples, são dois tipos, ou é multibacilar ou é paucibacilar, ponto, acabou. Ah, professor, e aquela história de borderline, aquela história de tuberculose, de dimorfa, isso são formas clínicas e nós até vamos conversar sobre elas, mas o que tem que estar na cabeça para a prova é que são dois tipos de hanseníase na classificação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Ou é paucibacilar ou é multibacilar. E isso vai fazer toda a diferença no tratamento, porque paucibacilar a gente trata por um tempo, multibacilar a gente trata por outro. Então esses são os 3 pontos que você não pode deixar de estudar para fazer prova. E se você souber esses 3 pontos, mais de 90% das questões você vai tirar de letra. E é muita questão. Vocês vão ver quando vocês forem fazer questões desse assunto, a quantidade de questões. Cuidado com questões velhas, né, principalmente antes de 2020, porque o tratamento ainda não tinha mudado. Mas fica atento porque vai estar dentro disso daqui, principalmente dessa porcaria aqui, reações hansênicas, muita questão. Vamos ver isso?
Vamos entender? Então vamos lá, vamos começar a entender esses pontos principais. É uma doença causada por uma micobactéria de crescimento mais lerdo do que a micobactéria tuberculosa. Então, a Mycobacterium leprae, antigamente era chamado de lepra, a doença no Brasil, né? Hoje a gente tem uma lei que proíbe que se use o termo lepra, porque ele é muito estigmatizante, então a gente usa o termo hanseníase, e ela comete principalmente pele e nervos periféricos. Ponto. Então, se eu estou falando de hanseníase, eu vou ter que ter alteração de pele e alteração de nervo periférico. Se for um caso clínico que eu tiver na suspeita, numa questão, ele vai mostrar alteração de pele e de nervo periférico, sensibilidade principalmente. Então, alô, prestou atenção nisso? Vai mostrar alteração de sensibilidade, vai mostrar alteração de lesão de pele, vai mostrar nervinho periférico inchado, dolorido, edemaciado, porque é isso que a micobactéria faz. Esse tipo de micobactéria ele vai acometer principalmente essas regiões. Além disso, tem alto poder incapacitante, exatamente por esse tipo de lesão no nervo, e eu tenho um longo período de exposição da doença para poder pegar. Então não é só ficando junto com alguém com hanseníase um dia, uma hora que eu vou pegar, eu preciso de vários dias. E não é todo mundo que pega, porque depende de imunidade ruim. Então, o Brasil tem muita hanseníase. No mundo, a gente só perde para a Índia, né? Nós somos o segundo país em casos de hanseníase e ela tem uma capacidade de infectar muita gente. Apesar de que nem todo mundo que infectar vai ficar doente. Além disso, poucas pessoas vão adoecer, por quê? Depende de resposta imunológica. Só quem tem resposta imunológica celular ruim é que vai ter doença. Por quê? Porque nos outros 95% das pessoas que entrar em contato com essa micobactéria, o corpo vai resolver sozinho, sem precisar de médico, sem precisar de tratamento e sem deixar a doença acontecer. Que evolução que eu vou ter então? A hanseníase, 90% dos casos vão curar espontaneamente, e o que eu tenho é uma inalação dessa micobactéria pelo ar, e aí essa inalação vai fazer com que eu tenha uma invasão da mucosa nasal. Então, apesar de eu respirar, ela não vai para o pulmão como a Mycobacterium tuberculosis. Já aqui, ó, na mucosa do nariz, ela já vai entrar e vai cair na corrente sanguínea. Vai disseminar através da corrente sanguínea para todo o corpo, e aí vai ter preferência por 2 pontos, pele e nervos periféricos. A maioria das pessoas já bloqueia aqui, ó. Invadiu a mucosa nasal, o corpo já bloqueia no sangue e não deixa ir para lá. Por quê? Porque a resposta imunológica está boa e não deixa daqui do nariz ela disseminar. Mas em quem a resposta não está boa, vai para essas 2 regiões, pele e nervos, e aí eu vou ter uma ativação do sistema imune, e essa ativação vai fazer, muitas vezes, uma resposta humoral complicada, humoral ruim, né? E naqueles que têm só resposta humoral como predominante, vai acontecer a infecção. Então a infecção, ela só acontece em poucas pessoas que têm contato com a micobactéria. É exatamente isso que tem que ficar, e quem tem questão de prova que fica colocando isso, que quase todo mundo pega, né? Na epidemiologia, alta virulência, alta infectividade, então realmente até infecta muito, mas a virulência aí, ela é pequena, eu tenho pouca doença realmente causada, porque a maioria das pessoas vão conseguir resolver. Naqueles que não resolvem, eu posso ter uma resposta que é exclusiva TH2, é exclusivo humoral, e esse paciente é o que vai fazer a pior hanseníase, que é a multibacilar. Aquele paciente que não conseguiu curar, mas que tem alguma resposta TH1 ainda, que tem alguma resposta celular, vai fazer uma hanseníase mais leve, que é a paucibacilar. Então, a hanseníase paucibacilar é o paciente que tem predomínio de resposta TH1, que tem predomínio de resposta celular, mas ela não foi suficiente para curar. A maioria cura. Mas se ele vai ficar doente e a resposta predominante é TH1, nesse grupinho que não conseguiu curar, ele vai fazer uma hanseníase mais leve. Se a resposta predominante é TH2, que é humoral, é uma hanseníase devastadora, multibacilar, muito mais grave.
E aí, se eu estou falando em pele e eu estou falando em nervos, eu vou ter que ter alteração. Que alteração de nervos eu vou ter? Em troncos neurais, em filetes nervosos cutâneos. Então a questão ela vai falar de alteração de sensibilidade tática, térmica, né? Mas ela vai ter de calor, ela vai ter ali. E na pigmentação eu vou perder os pelos, vou perder os anexos cutâneos. Então é muito comum aquela sobrancelha que metade dela sai fora, a gente chama de madarose, nas infecções mais graves por conta de uma hanseníase. E às vezes a questão vai te contar isso. Teve alteração da pele com perda de pelos. Fica aquela pele sem pelo nenhum. Opa, tem que pensar em hanseníase nesse caso. Espessamento do nervo pode ser simétrico, pode ser assimétrico, mas o nervinho fica espessado, então por isso que é importante palpar. Rarefação de pelos com pele seca na xerodermia, isso vai chamar a atenção. E eu vou ter essa perda da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, não de todas necessariamente, mas muitas vezes das três, e isso as questões vão mostrar pra gente. Tá bom, professor, então eu fiquei na dúvida. Eu fico na dúvida, será que eu consigo fazer o diagnóstico? Será que você está preparado para fazer o diagnóstico de hanseníase? Ah, fácil, doutor, me dá aí o nome do exame que eu vou pedir o exame para fazer diagnóstico de hanseníase. É baciloscopia? Vamos fazer a baciloscopia. Simples assim? Claro que não. Na hanseníase, quando é que eu tenho que suspeitar? Então, quando é que numa questão eu vou ter dicas para a gente suspeitar de hanseníase? Quando ele falar de lesão de pele vermelha ou branca, mas que tenha diminuição de sensibilidade, de sudorese ou redução de pelos. Presta atenção. Quando eu tiver ainda qualquer área de pele com redução de sensibilidade, mesmo que o pelo esteja lá. Infiltração de nódulos na face, aquela face esponjosa, porosa, né? Ou no lobo externo da orelha, aquela orelha gordinha, porosa, isso vai chamar atenção. Dormência, formigamento ou agulhadas em mãos e pés que não tem outra razão. Não é só a hanseníase que faz isso, né? Às vezes um diabetes, por exemplo, faz uma neuropatia em bota, mas ele vai te dar alguma outra dica que vai chamar a atenção. Diminuição da força muscular é uma coisa que também pode acontecer. E além disso, incapacidade física adquirida visível nas mãos ou nos pés. Bom, e aí? E aí, nesse diagnóstico, ele é principalmente clínico. Então, diagnóstico de hanseníase, a gente não sai fazendo baciloscopia. Mesmo porque muitos pacientes vão ter baciloscopia negativa e vão ter hanseníase, porque a resposta era TH1. Então, clínico e epidemiológico, eles são suficientes para fazer diagnóstico de hanseníase. Como assim, professor? Vai ter uma história de uma alteração de pele, uma alteração clínica típica, com alteração nervosa típica, de nervos típica, e alguma coisa que a questão vai te contar mais. Às vezes um contato prévio, às vezes uma história de uma incapacidade. Isso daí, na investigação clínica, eu também vejo isso. Epidemiologia de contato prévio com alguém com hanseníase durante muitos anos também vai chamar a atenção. E aí, a biópsia, eu só vou fazer nos casos difíceis. E é importante você entender, a baciloscopia, a pesquisa da micobactéria, olha aqui que bonitinho, olha as micobactérias. A pesquisa das micobactérias não é obrigatória no linfa. A presença dela vai fazer o diagnóstico de hanseníase, mas ela não tem que estar presente para fazer o diagnóstico. Então, a baciloscopia não é obrigatória. O que o Ministério da Saúde diz? Que basta um desses 3 pontos para a gente fazer diagnóstico. Lesão de pele com alteração de sensibilidade, ou então acometimento de nervo com espessamento, ou então baciloscopia positiva. Então, se tiver baciloscopia positiva, legal, fiz diagnóstico. Mas não é obrigatório que a gente tenha, porque muitas vezes ela vai ser negativa. Professor, eu não entendo isso. Isso é difícil. Isso é complicado, essa história de forma clínica, de tipo de hanseníase, não precisa ficar desesperado, porque agora vai entrar nosso primeiro ponto que eu vou descomplicar isso para a sua prova. Então, olha só, vamos descomplicar isso?
classificação da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Vem aqui mais pertinho antes da gente começar, que eu vou lembrar umas coisas. Vem cá. Presta atenção. Como é que isso vai cair na prova para vocês? Você tem que saber se aquele paciente ele é multibacilar ou ele é paucibacilar. Só isso que você tem que saber. Então, quando você vira um caso clínico, que você vira a história do paciente, primeira coisa que você vai fazer é: esse paciente é multi ou é paucibacilar? Sabe por quê? Porque o tratamento vai ser diferente se ele é multi ou paucibacilar em tempo. Porque o tipo de reação rancênica que tem o multibacilar é de um jeito a mais comum. Um tipo de reação rancênica que tem o paucibacilar é outro tipo. Então, quando você faz essa classificação inicial, esse é o ponto de partida para você acertar a questão. E é isso que nós vamos ver agora. É muito simples. É classificar em pauci e multibacilar. Vamos lá? Vem cá ver. Então, olha lá. Classificação paucibacilar. Apesar de ter o nome paucibacilar, eu já acho esse nome errado. Sabe por quê? Um indivíduo paucibacilar, ele nunca vai ter baciloscopia positiva. Então, é tão pouco bacilo que eu não vou conseguir encontrar bacilo numa linfa, eu não vou conseguir encontrar bacilo em alguma biópsia. Por quê? Porque ele é pouquíssima quantidade de bacilos. Então, o paucibacilar é aquele paciente que quase conseguiu curar. O paucibacilar é aquele paciente que tem predomínio de resposta celular, a resposta TH1. E por causa disso, ele vai ter poucas lesões, poucas características da doença. Então eu vou ter, no máximo, 5 lesões de pele. Geralmente tem uma lesão, tem 2 lesões. Eu vou ter até um tronco nervoso acometido, não mais que isso. Então é aquele pacientinho que tem uma manchinha só, ou 2 manchinhas, ou 3 manchinhas só, não acho mais nada. E olha que mancha estranha. É uma mancha hipocrômica, mais branca. Eu não tenho ali prurido, mas eu não tenho sensibilidade. Opa! Eu não tenho sensibilidade, eu tenho perda de pelos. Então, esse paciente com poucas lesões de pele, até 5, ele entra como paucibacilar. Ou então é uma lesão única, mas que também não tem sensibilidade, mas que tem um nervo acometido só, e esse é o paucibacilar. Ah, professor, e eu fiz uma questão onde eu vi uma lesão que o paciente tinha uma lesão de pele só, mas a baciloscopia era positiva para a Mycobacteria lepre. Opa, se a bacteroscopia é positiva, a baciloscopia é positiva, se achou bacilo, não é paucibacilar. Às vezes não abriu as outras lesões ainda, mas se ele tem baciloscopia positiva, nunca vai ser paucibacilar. Aí ele vai ser multibacilar. Então, se eu estou falando em multibacilar, eu estou falando de doença em quem não tem boa resposta celular. A resposta que predomina é a TH2, é a resposta humoral, que é muita inflamação, mas não é típica. Então a doença ela é mais difusa, a doença é mais grave, ou seja, eu vou ter mais lesões. Então eu vou ter 6 ou mais lesões de pele, eu vou ter mais acometimento de nervo, então eu vou ter mais de um tronco nervoso acometido. Ficou fácil. Então são pacientes com doença muito grave. Olha aqui quanta infiltração, olha que pele porosa. Isso aqui, o rosto inteiro está cheio de lesões. Olha aqui, ó, perdeu a sobrancelha, madarose, fica com aquela face que a gente chama de leonina. Isso aqui é uma hanseníase virchoviana, pior tipo de hanseníase que a gente tem do ponto de vista de gravidade, porque é o que tem menor resposta imunológica boa. Né? Ou às vezes eu tenho várias lesões, né? Como nesse caso aqui, eu tenho muito mais que 5 lesões aqui. Isso também é multibacilar. Então, se aparecer um paciente desse jeito, provavelmente a baciloscopia aqui vai ser positiva. Entenderam a diferença? Então, ou é pauci ou é multibacilar. Fácil. Uma vez explicado isso, então, viu a questão, já faz a classificação. Uma vez explicado isso, a gente vai para as formas de doença. Então, entenda,
A classificação de paucibacilar e de multibacilar, ela é diferente da classificação de formas clínicas. Professor, então, quando eu falo em paucibacilar e multibacilar, não é a mesma coisa que dimorfa, que virchoviana. As formas clínicas, elas vão entrar nessa classificação, mas o passo inicial é você classificar que tipo de hanseníase é, exatamente para poder discutir tratamento, tempo de tratamento, risco de reação hansênica, que é mais comum para um ou para o outro. E quando eu falo em formas clínicas, aí sim. Se eu estou falando em formas clínicas, aí nós vamos pegar entre as paucibacilares quais são as formas clínicas que eu posso ter. Então, por exemplo, existe uma forma clínica paucibacilar chamada forma indeterminada. Então, aqui nós estamos falando de uma forma clínica. Essa forma clínica é uma lesão que todo mundo passa por ela. Por quê? Porque é o momento inicial da infecção. E naquele momento inicial, eu não vou ter ainda bacilo, e nessa fase inicial eu vou ter uma lesão única, sem relevo, sem sudorese, sem sensibilidade, está começando a história ali, e aí está pondo à prova a imunidade do corpo. E o corpo vai mostrar qual é a imunidade que é a predominante. Se for a TH1, vai ficar só aqui e vai evoluir para uma forma que a gente chama de tuberculose. Pronto, professor, agora misturou tudo. Tuberculose? Não, não é tuberculose. Tuberculoide. E tuberculoide é a forma mais comum de quem tem ainda resposta TH1. De quem tem uma forma paucibacilar, começou como indeterminada e evoluiu para uma quase cura. E aí vai ser uma lesãozinha só, é uma lesão boba, uma placa elevada, com ou sem bordas elevadas, um nervo espessário único, porque a paucibacilar é só um nervo. Então são as formas paucibacilares. Todo mundo começa meio que paucibacilar, porque todo mundo começa com indeterminada. A partir do momento que começou, se a forma de imunidade predominante for a TH1, vai evoluir para forma tuberculoide. Mas se a forma predominante de imunidade for a TH2, a humoral, ela vai passar rapidamente pela indeterminada e ela vai evoluir para formas multibacilares. E aqui eu tenho a forma dimorfa, que é a mais frequente. A hanseníase mais frequente é essa, é a forma clínica chamada de dimorfa. Aqui nós vamos ter manchas mal delimitadas, como eu mostrei lá, aquele paciente com um monte de mancha no tórax, comprometimento assimétrico de nervos, mas eu vou ter mais de um nervo acometido. Por quê? Porque a doença começou aqui, mas como a resposta imunológica é ruim, veio para cá. Não foi para a tuberculose, veio para cá. A resposta predominante é para a forma multibacilar, ou seja, é a resposta TH2. E ainda tem um paciente que tem pior ainda a resposta imunológica celular, pior ainda, um predomínio muito maior da humoral, e aí vai fazer a hanseníase, que é a mais grave, a virchoviana, que é a forma mais contagiosa, porque ele está jogando bacilo para todo lado, micobactéria ali tem para todo lado, no linfa, naquela pele porosa, como naquela foto do rosto que a gente viu. Então vai ser uma pele porosa e toda infiltrada, com espessamento de vários nervos periféricos. Pronto. Então o que eu fiz agora? Eu dividi as formas clínicas em dois conjuntos de formas clínicas. Aquelas de quem tem resposta predominante humoral, são essas duas. E aquelas de quem tem resposta predominante celular, são essas duas. Sendo que essa primeira, que é indeterminada, meio que todo mundo passa por ela, porque é o comecinho da infecção. Ela ainda é paucibacilar, mas depois, às vezes, ela vai evoluir para cá. Já a tuberculose não, é em quem tem resposta celular boa. Melhorou? Ficou mais fácil? Espero que sim, né? Ah, professor, então melhorou, entendi. Legal. Sempre vai ser fácil? Nosso amigo dinossauro está aqui para mostrar. Né? Hanseníase nem sempre é fácil de diagnosticar. Professor, tinha que dificultar a minha vida, né? E aí? E quando for difícil? O que eu vou fazer?
Quando é difícil, a gente faz a prova da histamina exógena. Então, a prova da histamina exógena é um exame a mais para ajudar em diagnósticos difíceis. E algumas provas cobram isso de vez em quando, daí, por isso que eu estou aqui na nossa aula para a gente ver. E o que é isso? Olha aqui essa lesão. Eu tenho um paciente que tem uma mancha, olha aqui a mancha mais clara. E eu tenho um pontinho na mancha e um pontinho feito fora daquela lesão de pele. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar a resposta vasorreflexa. Lá na pele, a gente tem micronervinhos que vão responder com uma inoculação da histamina exógena, que no corpo ele tem a produção da histamina, mas o que eu vou fazer é injetar a histamina, tanto na região onde eu tenho essa mancha, quanto numa outra região onde eu não tenho a lesão de pele para ser estudada. E aí, essa histamina ela vai mostrar se aqueles nervos periféricos eles estão funcionando de maneira adequada ou não. Se o nervo está normal, então com essa lesãozinha lá da setinha menor, o que eu vou ter? Uma prova completa. Eu vou ter um pontinho, que é a punctura, eu vou ter um eritema, que é um vermelho ao redor, e depois vai fazer um carocinho aqui ao redor, uma pápula. Quando eu tenho um nervo que não está funcionando legal, nervo periférico que não está legal, eu vou ter uma prova incompleta. Então eu vou ter tudo o que acontece em cima, a punctura e a pápula, mas eu não vou ter o eritema da mesma maneira. Então a prova da histamina exógena, ela vai ser incompleta, porque ela não vai ter o eritema naquele lugar onde a gente tem uma lesão causada por hanseníase. Isso é só para entender que é a prova incompleta na avaliação de pacientes que tenham risco aí de hanseníase. Isso às vezes cai em prova. Além disso, a gente tem o teste de Mitsuda. Lembra do PPD? Lá na tuberculose, a gente fazia a intradermo reação com tuberculina. Existe também o PPD aqui na hanseníase. Só que ele se chama teste de Mitsuda. Então o que é isso? Eu vou fazer a inoculação de um antígeno de Mycobacterium leprae e esse antígeno ele vai estimular a resposta celular da pessoa para poder mostrar se ele está positivo ou não. Qual é o problema que a gente tem? Ele só vai dar positivo quando a pessoa tiver resposta celular. Porque se ela não tem a resposta celular adequada, ele vai dar negativo, como no caso das formas multibacilares. Então o que eu espero? Eu espero uma hipersensibilidade tardia só em quem tem resposta TH1. Então só nas formas paucibacilares é que esse teste de Mitsuda vai dar positivo. E é exatamente o que a gente vê, ó. Forma tuberculoide e forma indeterminada, que são as paucibacilares, o Mitsuda normalmente ele dá positivo. E como é que está a baciloscopia? Nesses casos, geralmente ela é negativa. Por quê? Porque eu não tenho bacilo, tenho uma resposta celular boa. Já num paciente dimorfa ou virchoviana, que são as formas multibacilares, nesses daqui o Mitsuda vai dar negativo normalmente, porque eu não tenho resposta celular para poder fazer uma reação de hipersensibilidade. E nesses, em geral, a baciloscopia é positiva. Então são formas a mais de ajudar a gente a fazer diagnóstico em situações difíceis. Tudo bem? Difícil? Não, vocês vão ver que agora a gente vai para um assunto que é muito importante porque ele cai na prova para vocês. Então, olha só, nós tivemos uma mudança no tratamento e essa mudança no tratamento foi cobrada e ainda é cobrada em muita prova. Presta atenção nisso. Isso aqui é a cartela que é distribuída pelo Ministério da Saúde. Ela vem com um convênio com a Organização Mundial da Saúde, já vem prontinho os remédios que vão usar para cada dia do tratamento, no mês inteiro, inclusive de uma dose que é tomada no dia que o paciente vai no médico. Então, uma vez por mês, o paciente passa no médico, no posto de saúde, e neste dia ele toma uma quantidade maior de medicamentos. Essa dose é supervisionada, é uma vez por dia, uma vez por mês. No resto do mês, aí ele toma os medicamentos na casa dele mesmo. Por que mudou, professor? O que mudou foi que agora nós temos poliquimioterapia única. Que é isso? Não entendi. Agora, a gente faz os mesmos remédios, a mesma quantidade de remédios, são 3 medicamentos diferentes, tanto para os multibacilares quanto para os paucibacilares. Qual é a diferença? A diferença
é que, apesar deles usarem as mesmas medicações, o que vai mudar é o tempo de tratamento. O paucibacilar vai usar por 6 meses e o multibacilar por 12 meses. Então, se você olhar uma questão antiga, na hora que você estiver treinando, você vai ver que lá 5, 6, 7 anos atrás, antes de 2020, se fazia tratamento diferente. O paucibacilar usava menos comprimidos por menos tempo, o multibacilar usava mais comprimidos por mais tempo. Então, a Organização Mundial de Saúde mudou isso e o Ministério da Saúde encampou, e hoje nós usamos os mesmos remédios, que são 3 medicamentos, para tratar tanto o pauci quanto o multibacilar, com a diferença só do tempo de tratamento. Como é que fica isso então? Então, se eu estou falando em tratamento, o tratamento, ele primeiro tem aquela dose, que é a dose mensal supervisionada. Uma vez por mês, o paciente vai até o posto de saúde e ele toma 3 comprimidinhos, 3 medicamentos aí. Essa dose mensal vai um medicamento vai a rifampicina de 600, a clofazimina de 300 e a dapsona de 100. A rifampicina só é usada uma vez por mês, só nesse dia da dose mensal supervisionada. E no resto do mês, professor? No resto do mês, ele toma em casa a dose diária, menor de clofazimina, ao invés de 300, vão ser só 50 mg por dia, e a mesma dose de dapsona. Então, todo dia ele toma clofazimina e dapsona, uma vez por mês ele toma rifampicina, clofazimina e dapsona. Esse é o tratamento. Essa é a poliquimioterapia única, E essa poliquimioterapia, se for multibacilar, 1 ano de tratamento, se for paucibacilar, 6 meses de tratamento. Tá aqui, uma cartelinha dessa por mês. Fácil? Muito fácil. Isso cai em prova, isso tem que saber, tem que estudar e tem que guardar que a rifampicina, por exemplo, é só uma vez por mês. Lindos os remédios, Às vezes cai em prova, efeito colateral dessas medicações. Então vamos lembrar que a dapsona é a que mais pode fazer efeitos colaterais, é uma sulfa sintética e ela pode fazer reação alérgica, como qualquer sulfa. Se isso acontecer e for grave, preciso suspender. E ela pode fazer um problema que é a metemoglobinemia, com cianose e dispneia em algumas pessoas que têm alterações com deficiência de G6PD. Hemólise com dor abdominal e fraqueza é outra complicação grave da dapsona. Às vezes a questão vai falar dessas complicações, num paciente que está tratando hanseníase, então lembrar que entre os medicamentos, dapsona é o que dá mais efeitos colaterais aí. A gente tem ainda a rifampicina, como é só uma vez por mês aqui, ao contrário do tratamento da tuberculose, aqui ela tem raros efeitos colaterais, diminui um pouco o anticoncepcional em quem está tomando, mas é uma vez por mês só. E a clofazimina, o principal problema é a alteração dermatológica da clofazimina, que ela muda a cor da pele, ela deixa a pele de uma cor bronze, fica meio abronzeada, cor de indiano, de paquistanês mesmo, além de deixar a pele ressecada, faz uma xerodermia aí. Então, prestar atenção nessas alterações. Bom, falamos de tratamento, falamos de formas clínicas, falamos de classificação, mas eu tenho mais um update aí, uma atualização que veio junto com o PCDT de 2022. Muito bem, PCDT de hanseníase de 2022, ele veio para trazer uma atualização importante. Qual que é a atualização que a gente tem? A gente tem agora testes de resistência para pacientes que são multibacilares, com baciloscopia positiva, quando a quantidade de bacilos for grande. Então, um paciente que tem um índice baciloscópico maior do que 2, ou seja, uma quantidade de bacilos já grande, ele já faz, no começo do tratamento, um teste de resistência para poder saber se tem ou não resistência àqueles 3 medicamentos iniciais. Por quê? Porque esse paciente é mais difícil de tratar. Mais do que isso, se aquele paciente está tratando a hanseníase e tem uma piora da quantidade de bacilos, já era bacilífero, já tinha bacilos, já era multibacilar e piorou a quantidade de bacilos, hansenomas, recidivas, ou se o paciente que era multibacilar, ele abandonou o tratamento, eu também faço
teste de resistência. Essa é uma novidade que foi implantada no Brasil já a partir de 2022 no PCDT novo. Além disso, a gente tem outros métodos diagnósticos para ajudar a gente a ver contato prévio com a hanseníase. Imunocromatografia e teste molecular são exames novos para a gente poder ver, com alguns cuidados. Por quê? A imunocromatografia é o teste rápido. E o teste rápido não significa que aquela pessoa tem hanseníase. Então, teste rápido positivo não faz diagnóstico de hanseníase. Só indica que aquela pessoa já teve contato com a hanseníase. Só indica que aquela pessoa já teve contato com a micobactéria lepre. E aí, vocês lembram que 90% das pessoas que têm contato com a micobactéria vão resolver a infecção sem precisar de nenhum problema maior. Então, o teste rápido positivo não indica doença em atividade. Por quê? Exatamente por causa disso. Então, qual o lembrete que a gente tem que ter com o teste rápido? Exatamente esse. O teste rápido é de uma metodologia que é o anti-PGL-1. E esse teste rápido, ele pode dar positivo em pessoas saudáveis. Por quê? Porque às vezes a pessoa teve contato com a hanseníase, teve contato com a micobactéria lepre e o corpo resolveu a situação. Mas o teste vai ficar positivo pelo resto da vida. Em compensação, esse teste pode dar negativo em pessoas que são paucibacilares, exatamente porque não tem bacilo dentro dali. Então, ele dar negativo não exclui e ele dar positivo não confirma doença. Professor, mas então, para que serve essa porcaria desse teste rápido se não me ajuda nem no lado nem no outro? Ele me ajuda aqui, ó, nos contactantes. E essa é uma outra mudança. Como assim, professor? Como assim contactantes? Então, se eu tenho uma pessoa que fez diagnóstico de hanseníase, existem as pessoas que moram junto com aquela pessoa ali, ou que moraram nos últimos 5 anos com aquela pessoa. Lembra que essa bactéria ela tem um crescimento lento e às vezes ela demora muitos anos para aparecer com a doença, então eu tenho que ficar atento com esse contactante, com essa pessoa que mora com alguém que fez diagnóstico de hanseníase. Então esse contactante de caso confirmado, eu vou ver uma consulta, ele vai vir ao consultório e eu vou fazer uma avaliação bem detalhada de nervos e da pele. Por quê? Porque hanseníase causa lesão de nervo e de pele. Então eu vou procurar nervo espessado, eu vou procurar às vezes alguma manchinha na pele, nas costas, no bumbum, atrás nas pernas, lugares onde a gente normalmente nem olha. Eu vou fazer um exame bem minucioso para poder saber se tem algum nervinho espessado, se tem algum sinal de hanseníase. Porque às vezes a pessoa já tem hanseníase e não sabe. Se nessa avaliação eu confirmar clínica e epidemiologicamente que eu tenho hanseníase, lógico, eu vou iniciar o tratamento conforme ser multibacilar ou paucibacilar. Simples. Só que muitas vezes esse contactante, eu descarto a doença. Eu não tenho nenhuma lesão naquele momento. Ah, professor, mas ele pode fazer daqui a 5 anos, ele pode fazer daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Então o que eu vou fazer? Nesse contactante que não tem lesão ativa agora, que não tem confirmada a doença agora, aí eu vou fazer o teste rápido. E se esse teste rápido ele vier positivo, não quer dizer que a pessoa teve doença, quer dizer que a pessoa teve contato com a micobactéria. E aí eu vou lá, não fechei o diagnóstico, mas eu vou fazer um acompanhamento rigoroso dessa pessoa, pelo menos uma vez por ano, durante 5 anos. Então, quem que vai fazer o acompanhamento por 5 anos? Quem foi contactante de alguém com hanseníase, quem não tem doença confirmada, mas tem um teste rápido positivo. Essa é uma mudança. Antes a gente seguia todo mundo indiscriminadamente. Bom, e se eu fizer o teste rápido e o teste rápido for negativo? Se o teste rápido é negativo, não preciso mais acompanhar e eu libero aquela pessoa. Tranquilo? Fácil. Mas é só isso? Não, porque às vezes eu tenho uma alteração de pele que não fechou como hanseníase. Eu tenho uma alteração de nervo que está suspeita, mas não fechou. Então ela é
suspeita, mas ela é inconclusiva. O que eu vou fazer? De novo, eu vou fazer o teste rápido, porque eu não confirmei doença para tratar, mas eu não descartei. Então aqui eu vou fazer o teste rápido. Se o teste rápido for reagente, aí eu vou fazer baciloscopia. Vai que vem positivo, né? Nem sempre virá. Mas se vier positiva, legal, eu vou fazer o tratamento. E se for negativa, professor? Se ela for negativa, nesse caso eu vou investigar com uma investigação especializada. Vou mandar para um local onde vai fazer um acompanhamento mais minucioso, vai fazer outros testes, como o teste de histamina exógena, por exemplo, vai fazer outras avaliações. Professor, e se o teste rápido dessa pessoa com alteração, ele for não reagente? Como tem alteração suspeita, também vou encaminhar para a investigação. Bom, e aqui nesse grupo todo, essa pessoa que eu liberei, porque tem um exame que é não reagente, ou aquela pessoa que vai fazer o acompanhamento por 5 anos, essas pessoas eu vou fazer uma avaliação e eu vou fazer BCG profilática para a gente tentar melhorar. Como assim, professor? BCG profilática? Que é isso, BCG profilática? Peraí, mas BCG não é para tuberculose? Nossa, eu estou confuso agora. São doenças que são micobactérias, né? E a BCG realmente é uma vacina que a gente faz em criancinha que nasceu, né, para proteger contra a tuberculose. Mas ela ajuda a proteger também contra a hanseníase. Então tem uma outra novidade que a gente já tinha, profilaxia para contactantes não infectados. Existe essa profilaxia? Existe. O PCDT de hanseníase de 2022 do Ministério da Saúde volta com a indicação da BCG para ajudar a fazer essa proteção. Em quem? Exatamente naquela pessoa que não confirmou a hanseníase e que volta a indicação se ele tem 2 doses prévias, eu não preciso fazer nada, 2 cicatrizes de BCG, eu não preciso fazer nada. Se não tem nenhuma cicatriz ou tem uma cicatriz só de BCG, sempre no braço direito, eu faço 1 dose a mais. Então, de novo, a BCG ela tem a função de proteger aquela pessoa que não tem hanseníase e que tem menos do que 2 cicatrizes de BCG no braço. Eu faço 1, né, nesse caso, para ajudar a proteger. Combinado? Tranquilo? Bom, estamos quase acabando a aula, quase acabando. Mas eu não respondi a nossa pergunta ainda do começo da aula. Então chegou a hora da gente memorizar o que importa para responder aquela questão. Chegou a hora. Vamos falar nelas, as reações rancênicas. Despenca em prova, cai bastante. E como é que cai, professor? Geralmente ele vai mostrar uma situação onde eu tenho um paciente com um tipo de lesão e ele vai contar ou que não fez diagnóstico ainda, ou que está tratando hanseníase, e aí você vai ter que dizer que tipo de reação aquela. Então as reações rancênicas nada mais são do que respostas inflamatórias à hanseníase. E nessa resposta inflamatória, ela pode ser uma resposta inflamatória de uma pessoa que já está tratando. Ela pode ser uma resposta inflamatória exacerbada, por exemplo, de alguém que nunca tratou, mas que tem um tipo de hanseníase que tem predomínio moral, mas sempre vai ser uma resposta inflamatória exacerbada. Então nós temos 2 tipos de resposta inflamatória. O tipo 1, que é a resposta que a gente chama de reação reversa, ela vai acontecer como uma resposta de tratamento em alguém que tem alguma imunidade celular. Então, geralmente, são pacientes paucibacilares, então que tem predomínio TH1. Geralmente, esse paciente ele vai começar o tratamento da hanseníase e quando eu começar a dar a poliquimioterapia única para tratar a hanseníase, o corpo vai exacerbar a inflamação em cima do tratamento. Como eu estou tratando, eu vou piorar a inflamação pelo tratamento. E aí o que eu espero? Uma piora da neurite, porque vai estar mais inflamado no nervo. O que mais que eu espero? Uma piora da hipersensibilidade. Às vezes, esse nervo ele incha e ele fica tão edemaciado que eu tenho que vincar e romper o local onde ele está para ele poder expandir, porque eu faço ali uma síndrome de compressão,
nesse caso, quando eu faço uma resposta inflamatória muito importante. Então, a resposta tipo 1 tem relação principalmente com a resposta imunológica TH1. A resposta tipo 1 é uma reação ao tratamento, é uma reação reversa. Então, como é que você vai pensar na resposta? Resposta tipo 1 é da reação reversa ou resposta do TH1. Por que é reação reversa? Porque eu estou tratando a doença, mas eu pioro a parte de inflamação. Então, parece que está piorando o tratamento. Mas, na verdade, não está. Eu só estou dando mais resposta inflamatória dentro disso dali. Um paciente que tem já uma resposta celular. E a outra reação? A outra é do TH2. Então, se nós estamos falando em resposta tipo 2, ela é principalmente em pacientes TH2. Ela não é exclusiva, nenhuma delas é exclusiva, mas ela é principalmente em pacientes TH2. Ou seja, pacientes que já são normalmente multibacilares, pacientes que já são normalmente deficitários em resposta celular, só tem humoral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou piorar a inflamação com um caroço, com uma placa, com vermelhidão, que é um eritema nodoso causado pela hanseníase. Então, a gente chama essa resposta como eritema nodoso hansênico. Então, essa inflamação, ela pode acontecer, inclusive, antes de começar a tratar. Como assim, professor? Por quê? Porque, às vezes, o corpo está tentando resolver a infecção, mas ele não consegue, porque ele não tem resposta celular. Então, ele vai produzir mais inflamação, e nessa inflamação que ele vai produzir, mesmo antes de começar a tratar, ele vai fazer carocinho, então sempre vai mostrar nódulos, e vai fazer vermelhidão, é um eritema nodoso, com coceira, com dor pra caramba. E aí essas lesões de pele, ela podem inclusive piorar também a parte nervosa. Eu vou ter muito imunocomplexo nesse paciente, e às vezes ela pode acontecer durante o tratamento, no final do tratamento, ou antes de começar o tratamento. Ali na resposta tipo 1, era só depois que começa a tratar. Aqui mesmo antes de tratar a gente já tem. Qual que é o tratamento aqui? Melhorar essa inflamação. Por isso que a gente usa um medicamento chamado talidomida, proibido em mulheres em idade que possam engravidar, porque ele é muito teratogênico. Mas a talidomida ela melhora muito essa inflamação. Se eu tiver neurite, prednisona ou corticoide de novo entra. Aqui eu vou descomprimir o nervo e eu vou usar a prednisona para ajudar a melhorar essa inflamação. Ufa, quanta coisa, né? Isso aqui é importante. Isso aqui cai na prova, isso aqui despenca na prova. Então tem que saber essa diferenciação, isso tem que estar no seu resumo, isso tem que estar como um ponto importante de uma coisa que cai bastante em provas. Aliás, vamos ver como é que isso cai em prova para vocês? Vamos ver como é que isso cai em revalida, né? Aqui uma questão de revalida recente, 2024, olha aí. Um homem de 65 anos refere em consulta apresentar múltiplas lesões dolorosas por todo o corpo e febre intermitente há 2 semanas. Ao exame físico, verificam temperatura axilar de 38, frequência cardíaca de 89, nódulos cutâneos múltiplos, dolorosos, firmes, eritematosos, medindo cerca de 2 por 2, cada um, né? Que estão distribuídos bilateralmente em braços, antebraços, coxas e dorso. Rarefação dos pelos nos supercílios, edema e dor nas articulações do pulso e do tornozelo. Realizado exame anatomopatológico de uma lesão nodular, o resultado evidenciou granulomas dérmicos e vasculite leucocitoclástica. Professor, eu não sei o que é isso, que anatomopatológico esquisito, granuloma dérmico, vasculite leucocitoclástica. Que doença que é essa? Isso é câncer? Que é isso? Ah, tá numa aula de hanseníase, deve ser hanseníase, né? Então, o que você precisa aprender a fazer? Aprender a pescar a informação correta dentro do caso clínico. Olha o tamanho desse caso clínico. O que é mais importante de avaliar aqui? Exatamente o que eu falei na aula inteira. Olha o que ele está dizendo. Ele está te contando
que ele teve aqui, ó, febre, tal, verificam-se temperatura com febre, frequência de 89, e olha ali, nódulos cutâneos múltiplos, dolorosos, firmes e eritematosos. Opa! Então nós temos um eritema nodoso. Nós temos um paciente com eritema nodoso. O eritema nodoso, ele é uma resposta inflamatória. Várias doenças podem dar eritema nodoso. Infecção por herpes, tuberculose e hanseníase. E na hanseníase, o eritema nodoso, às vezes ele acontece antes do tratamento, antes como primeira manifestação numa reação hansênica. Reação hansênica tipo 2, como a gente acabou de falar. Então, olha aqui, nós temos um paciente com eritema nodoso. Tá, professor, mas eritema nodoso pode ser de qualquer doença. Tá bom, então vamos continuar pescando. Aí a gente continua lendo e ele vai contar assim, ó, tem lesão em braço, coxa, e ele fala, rarefação dos pelos nos supercílios. Isso aqui é madarose, isso aqui é perda de pelo. Lembra que a gente falou? Hanseníase tem alteração de pele, tem alteração dos pelos, os anexos eles vão mudar, inclusive na hanseníase multibacilar, que a gente chama de virchoviana, ele perde os pelos na sobrancelha, a gente chama isso de madarose. Então esse paciente ele tem alteração de pelo e ele tem nódulos, pronto. Eu já tenho duas características que vão me chamar a atenção para uma doença que é a hanseníase. Mais do que isso, eu tenho características aqui para um eritema nodoso hansênico ou reação hansênica tipo 2, que acontece em pacientes com predomínio de TH2, que acontece em pacientes principalmente multibacilares, e isso vai me chamar a atenção. Depois, se você for estudar na hanseníase, você vai ver que o granuloma ele é uma característica desse perfil de doença, não só dele, poderia ter na tuberculose, o granuloma também, poderia ter em outras. Mas mostrado isso, fica muito mais fácil, porque agora ele vem, considerando esse quadro, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Olha aqui na letra A. Reação hansênica tipo 2. Estamos falando de um eritema nodoso hansênico, um paciente com alteração de pelo. Ah, mas e uma granulomatose de Wegener? Não ia fazer alteração de pelo desse jeito. Ah, mas e uma leishmaniose tegumentar? Ela ia fazer um bordo elevado com uma úlcera e não ia fazer alteração de pelo em sobrancelha. E uma manifestação cutânea de uma retocolite ulcerativa com alteração de pelo? Então até poderia ter um eritema nodoso, mas no resto não bate ali. Então fica muito fácil da gente entender que às vezes as questões elas vão dar pequenos detalhes e você, na hora que fizer a prova, você tem que ir sublinhando esses pontos para chamar a atenção. Questão difícil? Claro, é difícil, mas você está aqui para acertar questões desse tipo e para não errar mais questões que vão falar em reações hansênicas de um assunto que cai sim em provas do Revalida, como vocês vão ver quando forem fazer outras questões. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.